Evangelho que segundo escreveu João, no seu capítulo 4, no versículo 13. Eu passei toda a madrugada e fui dormir, era 11 horas da manhã. Eu levei um companheiro comigo para treinar um hino, para nós ensaiarmos. E depois, enquanto ele não foi deitar às 5 horas da manhã, o Senhor não me revelou o rolo. Eu disse: Jesus, eu vou ficar aqui até agora. Ele disse para mim: deixa o menino dormir que eu vou te revelar a mensagem para esta noite. Então eu tenho um rema de Deus para a igreja. Eu tenho uma palavra profética para a igreja no nome de Jesus. Aleluia. Evangelho que segundo escreveu João, no seu capítulo 4 e no versículo 13. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Eu vou te esperar. Evangelho que segundo escreveu João, capítulo 4 e o versículo 13. Quando os irmãos vão se antenando aí, se procurando, olha para o Senhor e diga para ele: agora você vai ouvir a palavra. Você já bebeu água? Você já foi no banheiro? E agora? Não é hora mais de andar no culto, de beber água e nem de conversar. Porque Deus quer falar com você. Com você. Com você. Diga para ele: Deus não fala com quem não está no culto. Deus só fala com quem está no culto. Então, se Deus falar contigo aí hoje, não diga que é para o seu irmão. É para você. É para você. É para você. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 13. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tenho marido. Porque tivestes quantos? 5. Quantos? 5. Quantos? 5. E o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Toma teu assento. Eu quero pedir ao sonoplasta que deixe o microfone aqui de socorro no nome de Jesus. Porque se estreitar aqui eu sei onde eu entro. Nós estudamos na aula passada hermenêutica e homilética. E eu não vou sair hoje do tema eu não vou pregar em cima do tema como nos ensina a hermenêutica, porque eu vi a pastora Daniela com muita categoria ministrar aqui na sexta-feira, e ela foi categórica em cima do princípio da hermenêutica. Eu também ouvi nesta tarde a missionária Márcia, que passou aqui ontem, e vi que também ela pregou em cima do texto. Então não vou me ater, eu vou começar em cima do texto e vou terminar em cima dele. Mas no meio dele nós vamos passear no nome de Jesus. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, para o Evangelho que segundo escreveu João no seu capítulo 4, a Bíblia diz que havia uma mulher samaritana e ela estava no poço de Jacó. Era de costume ela ir àquele poço, tirar água para cuidar do seu dia diário, das suas roupas que haviam de se lavar, da alimentação, das louças que precisavam ser lavadas. E era comum, era diário, a caminhada daquela mulher ao poço de Jacó. Mas um belo dia, Jesus resolve em uma
ciência passar por ali, e é notório que quando ele passa por ali, ele tem sede. E quando ele tem sede, ele vai fazer uma coisa: ele vai despedir os seus discípulos e vai dizer para eles: vão dar aí uma passeada. Porque ele já sabia que aquela mulher, ela chegaria ao poço de Jacó para colher a água, para fazer os seus afazeres. E se os discípulos encontram ele falando primeiro com uma mulher, eles iriam se escandalizar. Então primeiro ele despede os discípulos, dizendo: vai dar uma volta. E ele senta. E a Bíblia diz que agora aquela mulher entra em cena, e ela vai tirar a água do poço. E quando ela está tirando a água do poço, Jesus para ela e diz: me dá um pouco desta água. Ela se assusta porque não havia relacionamento entre judeus e samaritanos. Os samaritanos é uma mescla de judeus com outros povos, e eles não se davam com os judeus. E Jesus estava ali para quebrar um paradigma. Ele assenta e fala assim: eu quero um pouco dessa água. Mas se os discípulos estivessem lá, eles iam dizer: Jesus, mestre, Raboni, Raboni, Yeshua Yamashia. Não se pode conversar com um samaritano e logo com uma mulher. Já havia uma discriminação quando um homem se assentava com a mulher naquele tempo. Hoje também não é diferente, mas naquela época era muito pior. Aquela mulher poderia ser apedrejada. Mas quando Jesus olha nos olhos dela, Jesus olha e fala assim: a água que você vai me dar vai matar só a minha sede terrena, mas eu tenho uma água para te dar. E a água que eu te dar vai jorrar dentro de você para a eternidade. E você nunca mais você vai ter sede. Aquela mulher, ela ficou perplexa. Que água é essa? Ativou nela a curiosidade de tentar entender que água era aquela que ele daria para ela, que ela nunca mais teria sede. E aí Jesus vai começar a entrar dentro da alma daquela mulher para restaurar. Porque Deus não pode usar ninguém se primeiro não for restaurado. Lendo esse texto como introdução, o Senhor me deu um tema para ministrar e subalterno a ele eu quero ministrar: sendo restauradas da vergonha para marcar esta geração. Repita comigo: sendo restauradas da vergonha para marcar esta geração. Para o inferno ouvir: sendo restauradas da vergonha para marcar a vossa geração. Quando aquela mulher descobriu que Jesus sabia tudo a respeito da vida particular dela, rapidamente ela mudou de assunto. Muitas das vezes as pessoas se incomodam quando a conversa se aproxima dos assuntos mais pessoais e tentam falar sobre qualquer coisa. À medida que testificamos, devemos gentilmente levar a conversa de volta a Cristo. A sua presença expõe o pecado e faz as pessoas se aborrecerem. Mas somente Cristo pode perdoar os pecados e dar uma nova vida. Eu fui estudar sobre geração. E segundo os estudiosos, a geração ela permeia 30 anos e biblicamente ela permeia 40 anos. Olha para o seu irmão e pergunta para ele: você já tem 40 anos? Porque se você já tem 40 anos, a sua geração já foi. Agora olha para
para ele com alegria e diz assim: se você não fez 40 anos, segura, porque Deus quer te usar para marcar a sua geração. Agora tem aqueles que já passaram dos 40, mas que pode marcar a geração que já não é mais parte dele. Narabacanto rebe, narashubi, narabacomi, narafas. Marcar como? Com o poder de Deus que você vai receber aqui nessa noite. Eu trouxe aqui 4 mulheres. 4 mulheres que foram restauradas de vergonha. Quem aqui já não passou por alguma vergonha, por algum constrangimento, e que você não quis mais voltar ao lugar, em que você não quis mais conviver, porque você passou por um ato de vergonha tão grande, que isso culminou a sua alma, isso marcou a sua alma, isso marcou o seu espírito, marcou as suas emoções. A primeira mulher que eu quero falar, e eu tenho amado essa mulher de paixão, a Sunamita. Essa mulher vivia um período de vergonha. 2 Reis 4,14. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos, e o seu marido é velho. Ela não tem filhos, então ela não era estéril. Era o seu marido que era velho, já era avançado em idade e não podia ter mais filhos. A culpa não era da mulher, mas a mulher passava por uma vergonha, a mulher passava por um constrangimento, porque ela não podia dar a luz ao filho. Aquela mulher, ela passou anos da sua vida passando por constrangimentos, por vergonha. E Deus agora vai entrar em cena para restaurar a Sunamita. Eu não sei se você ficou muito tempo na igreja e ficou velho. Eu não sei se o ministério que Deus confiou em você, você deixou ele ficar velho. E aí você passa por vergonhas. Porque quando as pessoas olham para você, olham para você e acreditam no ministério que você deixou ele envelhecer. Talvez as pessoas olhem para a tua vida e inspirem em você uma vida espiritual, que você deixou ela morrer, deixou ela envelhecer, e o culpado não é a igreja, o culpado não é o pastor, o culpado é que você deixou os anos se passarem, e os anos passam e não voltam mais atrás. Eu dizia para um jovem nessa madrugada lá na minha casa, e dizia para ele: Fernando, dizia para o Oséias ontem, dizia para o Claudinei ontem, lá na Vila Reis, dizia para o presbítero Reginaldo: 18 anos da minha vida foram jogados fora. Se eu estivesse no berço cristão, com 18 anos, dentro da igreja, talvez eu tocaria teclado melhor, talvez eu tocaria um violão melhor, talvez a minha palavra seria melhor. E quantas das vezes você está na igreja, dentro dela, incumbida no seio, no bojo, melhor dizendo, da igreja, e você está ficando como o marido da Sunamita, velho. Eu vou pregar, Jesus. Mas como sair dessa situação, pastor, se eu fiquei velho? Pastor, eu tinha dons espirituais, eu tinha dons ministeriais, eu tinha uma palavra boa, mas eu fui recuando. E Deus não tem coisa com gente covarde. Deus não tem negócio com gente frouxa, não tem. E aí Deus levanta o profeta, mas quando o profeta está passando por Sunem, toda vez que ele passa por Sunem, a Bíblia diz que a Sunamita está com os olhos no profeta.
O profeta não falou que era profeta, mas a mulher identificou que ele era profeta. Porque profeta não se reconhece pela roupa, profeta se reconhece pelo conteúdo que ele tem dentro da sua alma. Porque tem muita gente bem vestida, mas que quando abre a boca não sai nada de Deus, ele está seco. Pastor, a Sunamita estava observando o profeta. Estava. E um belo dia ela falou, eu vou ter que dar jeito nesse marido. Senta aqui. Você está vendo aquele homem que toda vez cruza aqui? Eu tenho percebido que ele é um homem de Deus. Você também? Concordo. Vamos fazer para ele um quarto? Vamos pôr uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E toda vez que ele passar indo para Sunem, nós vamos hospedá-lo na nossa casa. A melhor comida que nós tivermos, ele vai comer. O melhor banho quente que nós tivermos lá na ducha, ele vai tomar. Ele e o seu moço Geazi fizeram o quarto, colocaram os utensílios. Toda vez que Eliseu passava por lá, ele era hospedado pela Sunamita. E toda pessoa que é bem recebido, ele sempre quer dar algo em troca. E isso não é barganha. Toda vez que você é bem tratado, toda vez que você é bem cuidado, você também quer devolver na mesma medida, na mesma pegada. Você também quer ser hospitaleiro como era a Sunamita. Só que aí, dentro do quarto, só Eliseu e Geazi. Eliseu fala, você percebeu? Eu quero abençoar essa mulher, mas você está andando mais tempo aí? O que você percebeu do que ela precisa? Ah, Eliseu, ela não tem filho. O marido dela é velho. Então deixa eu profetizar sobre a vida dela, Geazi. Eu quero abençoá-la por tudo que ela fez. Tem hora, irmã, que Deus não vai entrar dentro da sua alma, mas os seus atos vai criar situação para Deus restaurar a tua alma. Homem, tem hora que Deus não vai entrar na terra e vai mexer em você. Tem hora que os seus atos vai trazer Deus para dentro de você. Eliseu chega na mulher e diz, olha, daqui a 1 ano você vai carregar a criança no teu braço. Não brinca comigo, Eliseu. Eu já tenho passado muita vergonha. Os meus sentimentos já estão expostos, feridos e machucados. Não brinca um negócio desse comigo, não, Eliseu. Conta 1 ano. Vai carregar a criança. O menino nasceu.